Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas da Cá, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, aqui no meu perfil no Instagram, às 11h30 da manhã, para a gente falar sobre autoconhecimento, sobre comunicação consciente, como nós mulheres com 40 a mais podemos traçar aí o nosso caminho em busca daqueles sonhos que a gente ainda deseja, buscar aquele nosso próximo patamar. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Então, são dicas para que a gente possa buscar aquele novo patamar e fazer dos nossos próximos 40 anos, 30 anos, os melhores anos da nossa vida. Sou jornalista especializada em comunicação consciente, também conheço muitas ferramentas de marketing digital, trabalhei por mais de 20 anos em marketing e hoje eu quero falar de um assunto que é fundamental no dia de hoje e também foi fundamental para toda essa minha carreira, que é sobre o equilíbrio das energias femininas e masculinas, sobre yin e yang, sobre luz e sombra. Que legal que você está aqui, Márcia, estou feliz. Gente, para começar, hoje eu estou num lugar diferente, né? Estou aqui na minha casa. Aqui em São Paulo nós estamos na fase vermelha, né? A pandemia está realmente nos níveis mais críticos que nós já passamos. Ontem eu vi o número de pessoas na UTI aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tinha passado de 8 mil, né? Já estava com 8.400 e alguma coisa. E isso tudo faz com que a gente tenha mais esforços ainda para que a gente não se contamine, né, com o novo coronavírus aí, mas muito menos transmita esse vírus para as outras pessoas. Então, hoje eu pude ficar em casa, liberei a pessoa que trabalha aqui comigo, que é a Rosângela, que eu já falei muito dela aqui para vocês. Liberei a Rosângela, ela está em casa, também para proteger ela, né, porque ela usa transporte público. Meus filhos também não foram para a escola presencial, que é uma pena, mas o meu marido, infelizmente, teve que ir trabalhar. Não tem problema, ele está usando máscara, está usando álcool gel, então, graças a Deus, aqui esse núcleo familiar ainda, nós não tivemos contato com o vírus, espero que assim continue. Hoje, o que tem aqui de presença para vocês, né? Uma rosa minha, linda, maravilhosa. Eu ganhei essa rosa durante uma constelação sistêmica familiar que nós fizemos no Dia das Mães e eu recebi 3 rosas, né? 2 não sobreviveram, mas essa ficou linda, cada vez mais linda, e ela sempre me presenteia com um botão de rosa vermelho. Eu gosto muito dela, estou sempre cuidando, tratando, e a gente vai falar um pouquinho dessa metáfora da rosa. Também aqui do meu lado, a Deia está aqui comigo, ela sabe, a água solarizada azul do Ho'oponopono, que eu já deixei ela por 1 hora no sol, tá bem aqui, bem solarizada, para que ela consiga limpar aí todas as nossas memórias que me ligam a você, me ligam às pessoas que vão assistir essa live depois, para que eu tenha uma conexão legal e possa ajudar vocês também a fazer essa limpeza aí de memórias. A Déia também está fazendo, adora. Eu também, a primeira água que eu bebo de manhã é água solarizada azul e sempre repetindo, queridas memórias, eu amo vocês, estou muito grata em liberar vocês e a mim, sejam elas quais memórias forem. E hoje eu estou muito feliz mesmo. Mais uma segunda-feira que eu começo com uma sensação estranha de que vai ter mais dias nesse mês do que grana para pagar boletos. Estamos aí no dia 8 de março e eu acordo com essa sensação e graças a Deus, graças ao Ho'oponopono, graças à minha fé, ao meu trabalho, eu tenho conseguido honrar todas as minhas responsabilidades financeiras aí, graças a você que também me acompanha e tem feito esse meu trabalho florescer, fluir e cada dia crescer mais ainda. Então nós já estamos quase começando com o assunto, eu sempre dou esse tempinho aí para as pessoas entrarem, né? Então vamos começar aí a entrar no nosso assunto. Lembrete, eu consegui abrir 2 vagas de mentoria individual para vocês, então ela já está o link aqui na minha bio. Então se você sentiu que é o momento de ter uma mentoria para te direcionar, para que você consiga ter uma comunicação mais clara e eficaz com você mesma,
e com as pessoas que estão ao seu redor. Dá uma olhada lá na minha bio, eu já abri. Tá com dúvida, quer conversar primeiro comigo? Só me chamar, não tenho problema nenhum da gente conversar, discutir como que vai ser, fazer alguma adaptação para poder te atender. São só 2, tá? Eu tinha falado de 3, mas eu não vou dar conta de acompanhar 3 pessoas, porque tem entrado novos trabalhos aí, novas oportunidades, então não vou dar conta de cumprir as 3 que eu tinha prometido, vão ser 2, tá? E hoje eu divulgo as informações sobre o Social Vozes, que é o nosso trabalho social aqui da Zunca, com outras mulheres, para que a gente possa abrir as nossas rodas aí de conversa, para que as nossas vozes sejam ouvidas e a gente possa ouvir a gente mesmo, mas esse depois eu dou mais detalhes. Bora lá para o assunto de hoje. Como hoje é Dia das Mulheres, eu escolhi falar de um assunto que é o equilíbrio das forças, tá? Eu até escrevi o texto para fazer a divulgação dessa live, que para nós chegarmos onde nós estamos hoje, mesmo que a gente tenha que ainda lutar por muito mais questões de igualdade aí com os homens, né? Mas nós precisamos abrir mão da força essencial feminina e arregaçar as mangas sim e lutar como homem, né? Então muitas mulheres tiveram que ir para a praça, né? Tiveram que pegar a arma, tiveram que tirar as suas blusas e roupas, expor o seu corpo mesmo, precisaram fazer uma luta que ela é muito mais voltada e muito mais direcionada com uma força essencial masculina, né, do que com a sua força essencial feminina. Isso está errado? Não, eu tenho aprendido que não está errado. Né? Em muitos momentos a gente precisa saber utilizar a força masculina. E eu que o diga, porque eu sou uma pessoa muito direcionada a utilizar a minha força masculina. Eu digo que eu só sobrevivi 20 anos numa mesma empresa, muito masculinizada, né? Eu participava de reuniões com mais de 20, 30 homens, eu sendo a única mulher, porque eu tinha uma força masculina muito forte, né? Eu sempre fui classificada e reconhecida como uma mulher feminina, né? Com o meu jeito de ser, unhas sempre pintadas, sempre gostei de me cuidar, com um jeito muito feminino de ser. Mas na hora de negociar, na hora de orientar, na hora de gerir uma equipe, na hora de ir para frente para a luta, eu usava todas as minhas armas masculinas. E eu achava que por eu ter esse jeito de lutar, esse jeito de brigar muito masculino, mas ser muito feminina na minha forma, eu sabia ter esse equilíbrio entre o yin e o yang. Eu imaginava que eu sabia fazer o uso dessas forças femininas e masculinas. Eu imaginava que todos os meus chakras, né, os 7 chakras aí, sempre estavam em equilíbrio, porque eu sabia manejar essas 2 energias. E conforme as coisas foram caminhando e eu fui percebendo que eu me mantinha mais distante da minha força feminina em essência, eu comecei a adoecer, né? E é engraçado que a minha doença, né, ela não foi uma depressão profunda, não foi alguma coisa com muita força, que ela aparecesse para quem me via. Por quê? Porque eu tinha tanta força masculina dentro de mim que era feio expor isso, que era feio mostrar que eu não estava bem, que eu estava doente, né? Então até nisso a minha força masculina tinha muito mais força do que a minha força feminina. E o mais interessante é que nem quando eu fui mãe, né, em que toda aquela essência feminina ela vem com muito mais força, né? Eu quis muito amamentar, eu me sentia muito mulher amamentando, eu me sentia muito mãe amamentando, mas eu parava de amamentar, terminava o ato de amamentar, eu já voltava com toda a minha força masculina. Kátia, o que é isso? Né? Qual que é a diferença que você faz dessas 2 forças aí, que você diz que uma é uma coisa, outra é outra coisa, né? A força feminina, ela está muito mais voltada para o acolhimento, para a proteção,
né, pro interno, né, para dentro da toca mesmo, né? Tudo que a mulher faz dentro da toca, né? Ela acolhe, ela protege, só que ela também faz regras, né? Ela também tolhe o crescimento do outro, porque ela tem tantas asas de proteção que ela faz esse termo do acolhimento. Enquanto que a força masculina, né, é a força da direção, do ir para o mundo, de fazer as conquistas, né, de ir para a luta, ir para a guerra. Por outro lado, a força masculina, ela tem muita dessa energia da luta, de você, vida ou morte, missão dada, missão cumprida, né? E a força masculina, ela erra porque ela não acolhe, né? Por isso que ela precisa da força feminina. Então, quando a gente tem o desequilíbrio entre essas duas forças, nós ficamos em déficit. Então, não é muito legal também você só ter forças femininas dentro de você, né? Quando a gente lembra daquela matriarca bondosa, acolhedora, mas que ela era firme e te mandava para a rua, te mandava crescer, te mandava ir, né? Essa era a matriarca que sabia manejar todas as forças femininas e masculinas, né? Quando a gente pensa naquela mulher, naquela mãe que coloca os seus filhos embaixo do braço, em que nunca deixa cortar o cordão, né? Que ela até abre um pouquinho mais o cordão do filho, mas não deixa o filho ir para o mundo, né? Aquela mulher, por exemplo, que ela se intromete na vida do filho casado, aquela mulher que não permite que a sua filha seja uma mulher, ela acha que aquela filha tem que ser sempre uma menina, né, protegida. Essa mulher, ela tem muito feminino e precisaria de equilibrar mais o masculino. Então, essa live de hoje, eu não estou trazendo para vocês se um é bom ou se o outro é ruim, se a gente precisa ser mais feminina, ou usar mais a força feminina ou usar mais a força masculina. O que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa utilizar esse Dia das Mulheres para a gente perceber como que está o equilíbrio entre essas duas forças na nossa vida. Se nós estamos muito interiorizadas, muito com medo de ir para a luta, né, de fazer sucesso, de nos expor, de mostrar para o que a gente veio, nós estamos muito afundadas numa energia feminina. E seria muito legal poder trazer a nossa energia masculina com um pouco mais de força, para que a gente possa ir para o mundo, ganhar o mundo, né? Se ao contrário, nós estamos indo com muita força nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas brigas, e a gente se acolhe pouco, se a gente se olha pouco, se a gente se interioriza pouco, é porque nós estamos utilizando muito a nossa força masculina. Kátia, mas é assim, né? É tão claro um com o outro? Não é tão claro. E essa é a questão, né? Eu andei por muitos anos utilizando só a minha força masculina, mas não é por isso que eu deixei de utilizar uma força feminina quando me foi pedido, porque essa é a minha essência, né? Quando eu precisei amamentar os meus filhos, eu fazia isso de muito coração, eu fazia isso com muito acolhimento, eu era muito feliz nesses momentos, né? E só que eu voltava para a força masculina com muita rapidez, porque eu não me sentia tão confortável na minha energia feminina. Hoje, né, olhando ao meu redor, né, toda vez que eu bebo aqui a minha água solarizada do Ho'oponopono, eu percebo que para poder aprender com a minha energia feminina, muitas vezes eu estou deixando a minha força masculina escapar, né? A minha força masculina, aquela que me dava muito direcionamento, que eu praticamente não tinha muita dúvida do que eu precisava fazer, do que precisava ser feito para ter sucesso profissional, para ir para a rua, para resolver as minhas questões. Muitas vezes hoje eu olho para isso e fico muito em dúvida, tenho muito medo
né, de ir para o mundo, porque eu estou numa nova condição, né, numa nova profissão, numa nova carreira. E isso me traz muito essa análise de que não foi de todo ruim a minha energia masculina. Eu sei usar a minha energia masculina. Ela foi tão treinada por mim que eu sei utilizar ela. Ela só não pode estar em desequilíbrio com a minha energia feminina. Então, o recado que eu trago hoje, né, num dia de luta, tá? Porque Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, não é um dia de presente, de chocolatinho, de florzinha. Tudo bem receber presente, tudo bem receber elogio, isso é muito gostoso. Mas no fundo, a data de hoje, ela remete a uma luta por direitos iguais. Ela remete uma luta para que a gente possa ter um mundo mais igualitário entre todos nós, né? E aí é que está o ponto. O que você quer para você, né? Qual que é o mundo que você deseja para você? Se você não tem clareza do mundo que você deseja para você, do equilíbrio das suas forças masculinas e femininas, você não vai conseguir buscar aquilo que você quer, né? Porque o ser humano saudável, completo em essência, ele tem dentro de si as duas forças em equilíbrio. E o que é em equilíbrio? Um dia uma força ela está mais forte, outro dia ela está mais fraca, dando espaço para outra força. Tem semanas que nós estamos mais yin e outras semanas nós estamos mais yang. Às vezes no mesmo dia a gente acorda muito yin e vai dormir muito yang. Não tem problema, né? A gente não precisa ser o eterno equilíbrio, mas a gente precisa entender que quando a gente passou semanas e semanas fechadas em nós mesmas, fazendo o nosso acolhimento, olhando as nossas tristezas, olhando as nossas mágoas, e aquilo não passa, tá na hora da gente sacar a mão da nossa ferramenta masculina, trazer ela para dentro de si e falar: vamos lá, vamos fazer, vamos executar, vamos colocar para o mundo. Porque se a gente deixa só porque às vezes é mais confortável, né? Por exemplo, eu tinha muito mais prazer em estar com a minha energia yang, a minha energia masculina. Eu me sinto mais poderosa de colocar, né, em cima da mesa, bater e falar: aqui é comigo mesmo, vamos resolver, vamos tratar, vamos embora para isso. Só que sem a minha energia yin, que é a minha energia feminina, muitas vezes eu saía fazendo as coisas sem muito até planejamento, tá? Só que hoje, nessa minha nova condição, eu me pego muitas vezes muito amarrada com a minha energia feminina, né? E eu preciso dessa energia masculina para me dar movimento, para me dar clareza das coisas, para ir para a luta, né? Então hoje a live é muito voltada para você conseguir fazer essa sua análise aí, olhar para dentro de si e entender qual que é a sua força que está mais forte, tá? De qualquer forma, eu entendo que todas nós fomos criadas e direcionadas muito mais para uma energia masculina, tá? Nós vivemos numa sociedade patriarcal em que as regras masculinas sempre foram muito mais claras para a gente. Nós desaprendemos a ter a nossa energia feminina dentro da gente. Então é bem provável que a maioria de nós sinta uma certa tristeza, um certo incômodo todas as vezes que nós estamos acessando a nossa energia feminina. É como se ela não tivesse o direito de ser, né? Então, quando nós estamos fazendo um acolhimento de nós mesmos, um acolhimento de amigas, um acolhimento do outro, vem uma sensação de que aquilo não é legal, que você não está ajudando o outro só acolhendo, que você precisa ajudar a outra pessoa a tomar uma decisão, né, a fazer o que tem que ser feito. E aí a energia feminina ela acaba sendo minimizada pela força da energia masculina. Então dá uma olhada nisso, né? Eu tenho muito essa energia, né? As minhas amigas sabem, né? A Déia acho que ainda está aqui com a gente. Muitas vezes quando uma amiga vem me contar uma situação, não precisa ser só uma amiga não, meu próprio marido, meus filhos e tudo mais, que elas chegam me contando
uma situação, a minha energia masculina, ela toma força e ela tenta dar soluções para aquele problema que é do outro, né? Então, Déia, você sabe disso, né? Muitas vezes, quando vocês vêm me contar alguma situação, os meus filhos, meu marido, ou minha mãe, meus pais, né? A minha primeira reação não é acolher. A minha primeira reação é resolver. Então, para vocês perceberem como a minha energia masculina, ela é tão forte. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão, né? Qual que é a sua primeira reação quando você recebe um problema? Mas assim, de forma muito honesta, tá? Muito honesta mesmo. Porque pode ser que às vezes, por nós sermos mais femininas no jeito de se comportar externamente, nós estejamos escondendo um lado muito masculino que a gente chega e já tenta resolver, tá? Às vezes a gente leva paulada, então, exatamente, é o meu lado masculino aí, que eu exercitei durante muitos anos, né, porque eu sempre acreditei que o mundo espera de mim soluções, né, e que as soluções, elas vêm do lado masculino. E não é isso, essa não é uma verdade, né, e eu tô aprendendo no Ho'oponopono uma coisa muito legal, né, que as respostas para os problemas, respostas para situações que a gente enfrenta, elas não estão no intelecto, elas não estão na racionalidade, né? Elas estão na criança interior, elas estão muito mais na nossa alma, por isso que a gente faz tanta limpeza para a gente poder receber a inspiração do nosso divino Criador que somos nós mesmos, mas lá de dentro e não de fora, né? Se bem que no Ho'oponopono a mãe é essa imagem mais castradora, né? Que fica aqui na nossa regra, né? E que é muito feminina também, tá? Ao mesmo tempo que a mãe acolhe, que a mãe protege, a mãe é que dá regras, ela que dá proteção, então ela dá regras, ela protege a cria do mundo. No Ho'oponopono, essa é a mãe, tá? Essa é a força quando a gente fala divino criador, né? Pai é a força de fora, né? E mãe é essa força de dentro, que também castra, tá? E a solução para os nossos problemas está muito mais na criança interior, né? Voltando no meu exemplo, muitas vezes eu não permito voltar para esse interior, né? Para essa mãe acolhedora, e eu já quero a resposta, trabalhando 100% com o meu intelecto. E o intelecto, essa coisa do ser muito racional, de pau, pedra é pedra, tem muito uma mistura aí dessas regras do feminino, mas com essa força do masculino de lutar. Porque assim, se eu tenho regras claras do que eu preciso fazer, é como se a força masculina tivesse autorização de atuar. O problema é que a gente, por não se acolher, por não permitir que a nossa criança interna fale com a sua voz, muitas vezes a gente adota certo e errado do outro e não da gente mesmo, né? Então hoje aqui nos meus stories eu vou passar o dia trazendo essas frases que a gente utiliza muito contra as outras mulheres, né? E que isso mostra como nós não estamos tão preparadas para lutar pelos direitos das mulheres, né? E é isso que eu me questiono muitas vezes. A gente se parabenizar é legal, é muito bom, a gente precisa mesmo. Mas será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito para nós mulheres sermos realmente reconhecidas, né? O quanto que a gente ainda julga as amigas, as colegas, as atrizes, as blogueiras, por elas serem mulheres, por elas estarem tentando e testando novos lugares nessa sociedade. E assim, para mim hoje o dia inteiro veio essa imagem, muito engraçado, né? Por que nós mulheres aplaudimos tanto quando a gente pega uma imagem, um filminho de um homem e uma mulher, né, que estão traindo, né, uma mulher, então ali tem um trisal, né, essa mulher é casada com esse homem sai, trai com uma outra mulher e quem apanha é a outra mulher, né? E ao mesmo tempo a gente fica horrorizada em ver uma mulher de olho roxo porque apanhou do marido.
Não existe aí uma incongruência, né? Na traição, será que é sempre a mulher que tem que carregar o peso, né? A mulher traída e a mulher que trai, né? Por que que não é equilibrado isso, né? Porque quando a gente pega casos de mulheres que foram estupradas ou que estavam no carnaval e falaram não e ainda assim tiveram abuso, a gente fala assim, ah, mas ela pediu mesmo, né? Ela estava lá, estava no lugar errado, estava com a roupa errada, né? Parece bobeira isso, mas eu acho que no Dia Internacional da Mulher a gente precisa se questionar sobre frases feitas, sobre crenças limitantes que a gente se limita porque a gente julga no outro. Então a gente não se permite viver um grande amor, a gente não se permite assumir um cargo, a gente não se permite se expor nas redes sociais, a gente tem vergonha do nosso corpo porque a gente julga a outra. Né? Porque quando a gente julga a outra, a gente não permite fazer aquilo que a gente acha que deveria ser feito. E a gente fica assim, ai, olha só, né? Com essa idade tá querendo ser blogueira, né? Nossa, né? Olá. E aí tem uma coisa muito legal. Amanhã eu vou convidar uma amiga aqui do Instagram para ela falar sobre a jornada dela dos 50 a mais. Ela emagreceu muito e ela tem um perfil de incentivo para mulheres que se aposentaram e que não querem deixar de viver a vida, né? Então, daqui a pouco eu vou soltar o convite para vocês e amanhã live aqui às 8h30 da noite, acho que foi isso que a gente marcou, não, a gente marcou acho que mais cedo, eu vou pegar direitinho o horário e passo para vocês, tá? Pra gente falar disso, nós mulheres precisamos incentivar as outras, não é porque eu tô com mais de 50, mais de 60 anos, que eu me aposentei, que eu não mereço ser blogueira, fazer meu perfil, posar de lingerie, mostrar o meu corpício, né? Quando a gente julga a outra, quando a gente julga a outra mulher que está assumindo a sua vida de frente, a gente acaba julgando a nós mesmas, tá bom? Estamos chegando aí aos 30 minutos dessa reflexão do Dicas da Cá. Então vamos olhar o nosso equilíbrio entre as forças femininas e masculinas. Gente, hoje à noite tem live com o Arthur. A gente vai continuar falando de meditação e de Ho'oponopono. E hoje a gente vai falar sobre gratidão. E eu quero, mais uma vez, falar sobre por que às vezes a gente agradece, mas não está sentindo no coração toda essa gratidão de verdade. E aí a gente fica com raiva da gente mesmo, porque a gente está agradecendo, mas não está sentindo aquela gratidão genuína, tá bom? Então eu espero vocês hoje às 8h30, junto com o Arthur ali, pra gente falar de meditação, de Ho'oponopono, de Japamala, de tudo isso que a gente merece ter do lado da nossa vida para ter uma vida mais leve e feliz. Até mais, beijinho para vocês. Tchau, tchau.